Tráfego orgânico para blog. Eu não sei se você tem acompanhado, mas o Pedro Sobral está fazendo um lançamento agora sobre tráfego orgânico. Ou seja, ele que foi há anos, há 5, 6 anos falando sobre tráfego pago, resolveu agora abrir um braço para tráfego orgânico também. E obviamente eu vou aproveitar esse hype e vou te explicar aqui algumas coisas muito relevantes e por que eu defendo o tráfego orgânico para quem está iniciando a monetização de sites, tá? Verdades serão ditas e talvez eu consiga alguns haters aí com essas verdades que eu vou falar. Mas eu preciso trazer a claridade, trazer luz aqui para você sobre a relação de monetização de sites. Mas antes de mais nada, eu já te convido ao grupo do WhatsApp, onde a gente tem uma comunidade com mais de 800, quase batendo 900 pessoas, onde eu dou insights semanais sobre monetização de sites e é por lá também que eu abro a minha mentoria. Então, entra no grupo do WhatsApp, primeiro comentário fixado. Bom, gente, sem mais demora, o que eu gostaria de trazer aqui, luz? Presta atenção nessa lógica. Você tem total liberdade de chegar nos comentários e discordar, argumentar. Eu quero realmente que você argumente, porque eu quero entender todos os pontos. Lá em 2011, eu e a minha esposa, minha sócia, abrimos uma agência e naquela época ela se especializou em tráfego pago. Eu não sei rodar nenhum tipo de anúncio, não é minha expertise. Mas minha esposa, até certificado Partners e tal, ela foi naquela época, tá? E uma coisa que eu venho acompanhando de 2011 para cá, isso de fato rodando anúncios também, obviamente não para monetização de sites, mas para outros fins. Na época, como agência, a gente rodava tráfego pago para clientes. Quando eu iniciei meu primeiro projeto, você que me conhece há algum tempo, sobre marketplace, onde eu conectava contadores com empreendedores, fazer esse match através de uma plataforma, eu também rodei tráfego pago. Quem já me acompanhou em alguns workshops sabe que eu falei exatamente isso. Dado o momento, quando eu estava rodando o tráfego pago, eu vi que o CPC cada dia mais estava inflacionando. Para você que não sabe o que é o CPC, basicamente a plataforma tanto do Google como o Facebook Ads, etc., eles têm a oferta e demanda, ou seja, quanto mais pessoas anunciando, ele funciona como um leilão. Ele vai subindo aquele valor do anúncio. Quanto mais anunciantes, mais inflacionado fica aquilo. E aí, gente, isso é uma tendência que acontece no mercado, porque antigamente, eu falo especialmente antes da pandemia, você rodava tráfego pago, você pagava centavos por aquele custo do clique, você pagava centavos para rodar. Hoje a mesma palavra está 50 vezes, 100 vezes, 150 vezes mais, às vezes não 1000 vezes mais. Isso é uma realidade que acontece no mercado mundial, isso não é só no Brasil. E cada dia mais o tráfego pago está mais caro. Então, se o tráfego pago está mais caro, isso é um problema, não para quem roda monetização por sites orgânicos. Eu vou te explicar o porquê. Porque basicamente o RPM, que é cada 1000 visualizações que o Google te paga, ele acompanha exatamente essa inflação. Ou seja, quanto mais as pessoas estão investindo, você está do outro lado da mesa. Quanto mais investidores, melhor para você, porque aumenta o RPM. Eu venho acompanhando monetização de sites e venho vendo esse crescimento do RPM, especialmente em alguns nichos. Eu cheguei a bater em alguns nichos 9, 12 dólares, o que isso é extremamente interessante para quem roda orgânico. Por quê? Às vezes que a cada 1000 visualizações você ganhar 2 dólares, você está ganhando 9 dólares. Quanto mais anunciantes para quem roda tráfego orgânico, melhor ainda. E aí o pessoal, e eu não sou contra aqui tráfego pago, não é isso que eu estou falando. Eu sou um cara do orgânico, mas eu estou aqui criticando todo mundo do tráfego pago e falando que não funciona a arbitragem, que não funciona. Não é isso que eu estou falando. Eu estou colocando por ótica dos olhos de quem monetiza sites organicamente. Quando você roda, por exemplo, tráfego pago para fora do Brasil, qual que é o grande desafio que eu vejo? Poxa, Jorge, o RPM lá é muito bom, paga 9, 10, 15 dólares em algum país. Tá, tudo bem. Mas se ele paga muito mais caro, anunciar naquele lugar também não é tão barato, porque o RPM acompanha exatamente essa inflação. E é por isso que eu recebo diversas pessoas me procurando no Instagram, me procurando aqui no YouTube, falando: Jorge, tentei monetizar meu site e não consegui. Por quê? Porque justamente você não vai conseguir trazer um ROI maravilhoso, um resultado financeiro maravilhoso, investindo, por exemplo, R$500. Se você tem um custo de anúncio relativamente alto, você vai rodar para poucas pessoas. Se você roda para poucas pessoas e o Google AdSense paga efetivamente por cada 1000 visualizações,
você não vai ter tanto resultado financeiro. Então aqui é um ponto de atenção. Se você está iniciando e você tem boa grana para rodar, que a maioria das pessoas que estão iniciando dentro de monetização de sites não tem, isso de fato é uma grande dificuldade. Verba para conseguir escalar o seu projeto. Então, infelizmente, isso não é divulgado da maneira adequada que deveria ser divulgado para todos ter ciência. Calma que eu tenho boas notícias nos próximos tópicos, mas deixa eu te falar uma coisa, você não é inscrito no canal? Você quer monetizar sites? Você tem que estar aqui, meu amigo. 3 vídeos toda semana, vídeos profundos, com clareza, com ensinamento, mostrando a realidade, dando insights. Então você precisa de fato se inscrever nesse canal e ativar as notificações. Sem mais demoras, vamos para outros pontos relevantes aqui, porque você deveria monetizar sites rodando 100% orgânico. E aqui um ponto importante, o pessoal vende um retorno rápido em relação a essa monetização de arbitragem. Mas se você parar para pensar, essa não é lógica, casando com o último argumento. Se você só tem R$500, vai demorar para você ir crescendo essa verba. Então às vezes você está rodando 6 meses para achar a sua URL lucrativa, para fazer esse ROI acontecer e depois você tem que ir lá e investir uma boa grana. E aí eu vejo um risco gigante. Porque imagina você tá lá, puxa, achei uma URL lucrativa, vamos dizer que esteja te dando R$1.000 de lucro, tá? Você pega um cartão de crédito e fala, agora vai, pum, colocou 10 pau. Você tem 2 riscos aqui muito significativos. Primeiro, sua conta do Face Ads ou do Google travar. Quem roda anúncios sabe a verdade, sabe que de fato você tem dificuldades. Eu, por exemplo, rodo anúncios agora para divulgar um pouco monetização de sites via Instagram. E de fato, poxa, eu faço um criativo numa prova, é desafiador. Tem muitos dedos para realmente aplicar um anúncio que dê retorno e que não afrinja aí as políticas do Facebook e do Google, tá? Eu tenho alguns vídeos já que eu mostrei aqui desde o começo do ano um crescimento de um projeto meu que saiu do 0 a mais 1.300.000 acessos por mês. Mas esse site começou do 0. E aí no próximo mês ele tinha, sei lá, 1.000 acessos, no outro ele tinha 2.000 acessos, depois ele tinha 3.000 acessos, depois no quarto mês ele começou a escalar 20.000, 40.000 acessos por dia, a média de acessos que esse site tem. Então a monetização de blogs ela é como fosse uma poupança. Poupança não é um bom exemplo, porque não rende muito, mas você vai acumulando URLs e você vai crescendo organicamente esse site e vai fazendo com que esse site ele se torne de fato um modelo de negócio de renda passiva, porque o tráfego vai acumulando e vai crescendo, diferente do tráfego pago que toda hora você está correndo atrás da URL lucrativa. E isso não te traz previsibilidade, presta atenção nessa palavra. Todo negócio precisa ter uma previsibilidade. O que é uma previsibilidade? Você precisa saber daqui a 6 meses, fazendo o que você está fazendo, o quanto que você pode de fato chegar de resultados. Se você tem uma inconstância, fica difícil você ter realmente uma previsibilidade. Então, de fato, às vezes você está ganhando muito dinheiro no mês e no outro você está ganhando menos. Diferente do orgânico, que você vai acumulando e a previsibilidade é um fato que acontece em qualquer site crescendo organicamente. Outro fator aqui importante, dentro do orgânico você consegue rodar um funil de vendas. Jorge, o que é um funil de vendas dentro de um blog? Basicamente, eu não vou explicar tanto no detalhe aqui, me acompanha lá no Instagram. Tá aqui no primeiro comentário fixado, eu tenho feito vídeos mais rápidos. Segue lá no Instagram e eu estou ensinando basicamente vários conceitos de funil de vendas dentro do Instagram no Stories. Então vale muito a pena você me acompanhar por lá, tá? Mas basicamente dentro de um blog você tem várias páginas. Para cada página muitas vezes você tem uma necessidade específica. Por exemplo, estou colocando aqui um exemplo. Se você cria um site focado em ar-condicionado, você roda uma página, melhores ar-condicionados, inverter, por exemplo. Ele vai te trazer uma monetização por produto. E aí, talvez você rode os melhores prestadores de serviços de ar-condicionado em São Paulo. E aí você tem um outro formato de monetização, por venda de posição. E aí você tem perguntas sobre ar-condicionado, como escolher o ar-condicionado e etc. E você está rodando, por exemplo, o AdSense. O que eu estou falando é que, dependendo do funil de vendas, você consegue rodar várias monetizações num único blog. Bom, esses aqui são algumas argumentações que eu trouxe para você entender a monetização de blogs organicamente. Se de fato você precisa começar um negócio que não tenha tantos investimentos
como no tráfego pago, que não tenha tanta instabilidade em relação ao tráfego pago e que você consegue ao longo prazo faturar 15 mil reais, investir só 3 mil, custo de 3 mil reais, trazer uma lucratividade de 12, por exemplo, se esse modelo de negócio faz sentido para você, escreve aqui nos comentários para mim, faz sentido, para que eu possa entender se você realmente compreendeu tudo que eu falei. E se você discorda, coloca o seu principal argumento, que aí eu vou fazer questão talvez de levar lá para o Instagram, conversar um pouquinho mais, explicar um pouquinho mais sobre os pontos. E se você tiver certo, eu vou também ter questão aí de falar, poxa, esse ponto de vista é relevante, tá bom? Então não se esquece do meu convite, primeiro comentário fixado ali no grupo do WhatsApp. Estou para abrir uma turma de mentoria, então entra no grupo do WhatsApp. Espero ter te ajudado. Até o próximo vídeo.